Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, o capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos. O capítulo 3, ele é marcado aqui por um evento que é a cura de um coxo, um homem aleijado, através da ação do apóstolo Pedro e do apóstolo João. Diz assim a Escritura: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, este homem aqui, que era coxo desde o ventre de sua mãe, era um personagem bem conhecido de todas as pessoas. Naquela época, havia também indigência, Os aleijados, eles se colocavam em algumas posições da cidade para poder ganhar algum tipo de esmola das pessoas que passavam. E este coxo, este homem que era aleijado, ele costumava ser posto pela sua família numa das portas do templo, aonde ele pedia umas moedas, aquilo que a pessoa pudesse dar para ele, e com isso ele sobrevivia. É interessante a gente ressaltar aqui que o Espírito Santo de Deus escolhe uma pessoa que todos tinham a certeza de que desde o nascimento tinha um problema nas suas pernas. Isso iria ajudar a mostrar que aquela pessoa havia mesmo sido curada. Esse tipo de cura nós não vemos nos nossos dias. Nós vemos falar de milagres e de obras que o Espírito Santo faz em algumas igrejas, mas não vemos nenhum tipo de cura como estas curas que aconteciam nos tempos apostólicos. Pessoas que desde o nascimento traziam já consigo uma enfermidade e que tivessem sido curadas por pastores ou por homens de Deus. Esse tipo de cura não é um evento comum nos nossos dias. Nós vemos
aqui também um laço muito forte entre o apóstolo Pedro e o apóstolo João, que foram ao templo à hora nona para orar, né? Nós sabemos que os judeus, eles oravam 3 vezes por dia. Eles oravam de manhã por volta das 9 horas, eles oravam por volta do meio-dia e às 3 da tarde, que era a hora nona. E nós percebemos também que, embora eles tivessem convivido com Jesus por algum tempo, recebendo diretamente do Senhor as instruções sobre o procedimento da sua doutrina, eles ainda guardavam os costumes dos judeus de orar 3 vezes por dia. Naquele momento, eles estavam indo ao templo juntos para orar. A gente vê que eles não conseguiram se livrar do judaísmo muito rápido, demorou muito tempo para que a igreja cristã pudesse ter uma personalidade livre da influência do judaísmo. Mas, quando a gente examina a história do cristianismo, nós percebemos que muitas coisas ligadas ao judaísmo ainda foram mantidas nas igrejas. E não é diferente com as igrejas evangélicas e protestantes, que também mantiveram muitas práticas nos seus cultos e nos costumes dos crentes ligados ainda ao judaísmo. E nós precisamos ter bastante cuidado, porque, como nós sabemos, o judaísmo ele se fundamenta numa doutrina aonde o homem faz obras para agradar a Deus. E tem muita gente que ainda nos nossos dias pensam estar agradando a Deus, louvando a Deus, fazendo culto a Deus, fazendo ofertas a Deus, e todas estas coisas não são mais do que práticas judaicas, não passam de práticas ligadas ao judaísmo. É necessário que nós, se nós quisermos vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou de uma maneira mais verdadeira, que a gente se afaste desse tipo de conceito. Nós temos que limpar bem o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, dessas ideias de que, se nós estivermos fazendo alguma coisa boa, que Deus vai ficar muito contente com isso. Pode parecer que isso é muito interessante para Deus, mas isso não tem nada a ver com a doutrina ensinada por Cristo e pelos apóstolos. Tá bem? Nós temos que fazer um esforço para nos afastar de todas as práticas ligadas ao judaísmo. O espírito do judaísmo ainda é muito forte dentro das igrejas evangélicas. E tem algumas que se assemelham mais a uma sinagoga do que a uma igreja cristã. Bem, esse homem esperava ganhar ali algumas moedas. É possível que Pedro e João não tivessem nenhuma moeda. E nós, como eles, também somos procurados frequentemente por pessoas que nos pedem ajuda de natureza material. Veja bem, as pessoas não procuram a igreja para pedir uma ajuda nas coisas espirituais, nas coisas morais. Elas procuram a igreja para pedir ajuda nas coisas desse mundo. Mas o que é que eles ofereceram para o aleijado? Eles ofereceram as bênçãos de Cristo, do Filho de Deus. Nós também sabemos que todas as enfermidades, segundo o pensamento dos judeus,
elas eram provenientes de algum tipo de pecado que a pessoa tinha cometido ou que os seus pais tivessem cometido. Essa concepção era muito comum naquela época entre os judeus. E ainda nos nossos dias, os crentes associam a ideia da doença a algum tipo de pecado que a pessoa possa estar cometendo ou que tenha cometido. Eles estão ali diante de um homem que já nasceu marcado pelo pecado, marcado por uma obra proveniente do pecado. Então, o que é que ele faz? Ele oferece as bênçãos do Filho de Deus, que veio ao mundo justamente para perdoar os nossos pecados. Eu costumo afirmar que, embora Deus perdoasse pecados desde os primeiros tempos em que ele começou a falar ao seu povo, o seu povo não conseguia se livrar dos pecados. E por isso eles não encontravam salvação no Espírito de Deus. Ao contrário, tendo Deus apresentado a sua lei, eles encontravam a morte e a condenação. Jesus Cristo veio mudar todas estas coisas, porque por meio da fé em Jesus Cristo, nós podemos nos tornar justos, sem que seja necessário fazer qualquer obra. Jesus Cristo traz uma bênção que perdoa os nossos pecados e pode nos livrar de todo o mal. No caso aqui do aleijado, do coxo, do homem que estava ali pedindo esmolas, ele livra este homem do aleijume. Então, Pedro e João, eles juntos, eles clamam a Deus pela cura deste coxo. Nós vemos o Pedro e João, eles oferecerem àquele homem que era aleijado a libertação que só o Espírito de Jesus poderia trazer. Veja, ele diz assim para o aleijado: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Olha, irmãos, pode ser que a gente não tenha nenhum aleijume, que tudo esteja bem com a nossa saúde. Mas com toda certeza, quando nós chegamos na casa do Senhor, quando nós conhecemos a palavra de Deus pregada pelos apóstolos do Senhor, com toda certeza nós estamos doentes, não do corpo, mas a nossa alma, ela está enferma por causa do pecado. Talvez nós estejamos em pior situação do que aquele homem aleijado, e não sabemos, porque vivemos a nossa vida sem Cristo, fazendo coisas que ofendem a Deus, estando, como no dizer das Escrituras, mortos em nossos pecados. E nós precisamos ouvir esta voz apostólica. Levanta-te, quer dizer, sai da tua enfermidade, porque Jesus perdoa os teus pecados e anda. Amém. Este homem, ele não tinha vida. Este homem era levado para pedir esmolas lá na porta do templo. Ele não ia por suas próprias pernas e nem conseguia se arrastar até lá. Nós, quando conhecemos o Senhor e entramos na sua casa, nós temos que compreender que nós estamos gravemente enfermos. A nossa alma está doente por causa do pecado. E o que quer dizer levanta e anda? Aquele homem passou a ter vida a partir de então.
Passou a viver de uma forma diferente daquela forma que ele vivia antes dele receber aquela bênção que veio do Filho de Deus. Nós também temos que ter a vida renovada quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Não há nada pior, e eu conheço alguns crentes que receberam a bênção do Senhor, conheceram a sua palavra, ouviram a sua pregação, mas continuaram vivendo envoltos no pecado. Quer dizer, eles não se levantaram e eles não andaram. Pensam que estão vivos, mas continuam mortos dentro da igreja. Amém? Olha, o que marca a transformação do homem que foi perdoado é o levanta e anda. Quer dizer, sai dessa condição em que você se encontra para uma nova vida, que é dada pelo Espírito Santo de Deus quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Os irmãos estão compreendendo esse mecanismo? Se a gente não percebe isso, irmãos, nós podemos ser enganados. Podemos continuar aleijados da alma, pensando que a gente está salvo porque fisicamente nós estamos na igreja. Ele estava fisicamente dentro do templo e passou boa parte da sua vida lá pedindo esmolas. Aqui também vem gente na igreja que vem pedir esmolas para Deus. São aleijados e não sabem. A bênção de Deus é oferecida, eles dizem que receberam, mas continuam vivendo como sempre viveram. E tem até aqueles que pensam que Deus deveria ficar muito satisfeito de eles estarem aqui dentro da igreja. Afinal de contas, eles são muito importantes. Os irmãos percebem? As ilusões a que as pessoas podem chegar. A igreja é lugar de penitência, de conversão. O que quer dizer conversão? Converter é mudar. Não há presença de Cristo, batismo do Espírito Santo sem mudança de vida. Não há. Não há. Pedro tomou o irmão, pela mão direita o levantou, os seus pés se firmaram. Os irmãos, pode traçar um paralelo com o trabalho que a igreja faz de estender as mãos àquele que está precisando de ajuda. Para que ele se levante, para que ele possa firmar os seus pés, as suas pernas, para depois andar e para depois correr e sair saltitante. Há um trabalho a ser feito, viu, irmãos? Isso cabe à igreja, para aquele que aceita o Senhor como o seu Salvador. Há um trabalho a ser feito. E todo o povo viu o aleijado andar e louvar a Deus pelo templo, andando, saltando e tudo mais. E eles o conheciam, para ficar aqui bem confirmada aquela ação benfazeja do Espírito Santo sobre aquele homem. Ele era conhecido desde pequeno naquela triste condição. Amém? Seguindo aqui com a nossa leitura no versículo 11. Apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão, que era alguns alpendres que ficavam em volta do templo. As pessoas se ajuntaram ali. E quando Pedro viu isto acontecendo, ele aproveitou a ocasião para fazer um discurso. E ele disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Então, as pessoas, é comum que aconteça que elas, diante de um milagre na igreja, elas acabem associando aquele milagre, aquele acontecimento
que veio pela misericórdia de Deus à pessoa que foi o porta-voz do pedido. E fica muito claro aqui que, na verdade, nós não fazemos nada a não ser pedir a Deus que possa fazer a obra de socorrer alguém que está precisando de ajuda. Os irmãos entenderam? Toda a obra do bem vem de Deus. E ela pode acontecer a pedido de qualquer irmão da igreja. Não precisa ser o pastor. Para a honra e glória de Deus. Amém? Não olhem assustados para nós, como se fôssemos nós os responsáveis pela cura do coxo. Porque o coxo começou a andar atrás dos dois. Agradecido que estava, contente que agora ele andava, ele passou a caminhar atrás do Pedro e do João. Pedro prossegue aqui no seu discurso, dizendo, no versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a Jesus, seu filho, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse no lugar dele um homem homicida. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos suas testemunhas. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então Pedro, ele ensina que por meio da fé no nome de Jesus Cristo, né, ele fez com que as bênçãos de Deus pudessem vir até este homem para fortalecê-lo e para curá-lo. Como os irmãos são testemunhas, ele fala, como vós vedes. A fé que vem por Cristo, não está falando de Deus, os irmãos fiquem atentos a isso para não colocar Deus no lugar de Jesus. Olha só, Deus enviou Jesus como nosso Salvador. Para nós que somos cristãos, o amor de Deus não pode vir diretamente de Deus, mas por meio de Jesus Cristo somente. Amém? Não vamos distorcer as coisas, viu, irmãos? E não vamos misturar as coisas. Jesus não é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele diz que por meio da fé que veio através de Cristo, foi dada a este homem aleijado, na presença de todas as pessoas, esta perfeita saúde. Tá bem? Olha o testemunho que ele está dando. Primeiro ele puxou a orelha do povo, né? Diz, olha, quem fez essa obra aqui foi aquele que vocês mataram. Eles eram corajosos, hein? Corajosos. Inclusive ele foi julgado e foi considerado inocente. Pilatos soltou ele. Vocês quiseram no lugar dele um homicida. Isso que era testemunho, hein, irmãos? Olha só o testemunho que ele está dando, com risco da própria vida. E agora, irmãos, versículo 17, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo haveria de padecer. Então ele disse, olha, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, mas Deus se valeu disso para que se cumprisse as escrituras de que o filho dele haveria de padecer. Versículo 19.
Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha, um versículo só, ele já fala para nós de todas as bênçãos da presença de Cristo na nossa vida. É um versículo só. Não é verdade, irmãos? Olha só. Arrependei-vos. Não é possível a gente entrar na igreja e ao ouvir a palavra de Deus, nós acharmos que ela não tem nada a nos dizer. A palavra de Deus quer nos dizer do nosso pecado. Ah, mas eu vou à igreja, e lá na igreja o pastor não fala do meu pecado, ele fala de outras coisas. Bem, procura uma igreja cristã. O pastor precisa pregar a palavra do Novo Testamento, a palavra de Jesus Cristo, a palavra dos apóstolos, para que o crente tenha a oportunidade de saber que ele é pecador. E se conscientizar disso, irmãos. Não adianta o crente chegar na igreja e dizer, ah, mas você é muito bom, olha, foi Deus que te enviou aqui, tu és uma bênção. Pronto, você diz que o sujeito é uma bênção, acabou-se. Na igreja, nós temos que tomar consciência do pecado. E o pastor tem o mecanismo para poder conscientizar, que é a pregação da palavra. Ele tem que pregar a palavra que está aqui, anunciada. Aí a pessoa diz, é comigo. Você está mentindo, é comigo. Você está adulterando. Nossa, como é que ele sabe? Claro que ele sabe que é o Espírito de Deus que está falando com você, seu cabeça dura. Desonra o pai, a mãe, tem inveja, é cheio de vaidade, cheio de coisas relacionadas com o pecado, está na morte, está morto e não sabe. Então, quando nós percebemos que a palavra está se referindo a nós, nós temos que nos arrepender e dizer, não, está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. Mas tem que dizer com o coração, viu? Não é? Eu já vi crente dizer assim, está tudo errado, mas continuava fazendo o pecado. Mas como é que está tudo errado e você continua pecando? Está tudo errado, então eu preciso me converter. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Quer dizer, mude de uma vida para outra vida. Há um tempo, né? Como eu disse, tem que pegar na mão do sujeito, levantá-lo, com cuidado, porque ainda não sabe andar na luz de Deus. Esperar ele firmar os artelhos que estão embaixo nos pés, depois as pernas, e a ensiná-lo a dar os primeiros passos. Esse é o papel da igreja, o papel do pastor, o papel dos presbíteros, é trabalhar para converter as pessoas a Cristo. E olha, irmãos, a consequência da conversão. Veja bem, quando você se converte a Cristo, o que acontece com seus pecados? Eles são apagados. Nós sabemos que aqui o apóstolo está fazendo uma referência somente ao poder que o pecado tem de destruir a nossa vida e a nossa paz. Porque o pecado só é apagado no juízo final. E o salmista diz que o nosso pecado é coberto. O que já está de bom tamanho para nós. Não vamos pensar, irmão, isso é até nocivo. Não vamos pensar, minha irmã, meu irmão, que eu conheci Cristo, me arrependi, Ele já apagou minhas faltas, já estou tranquilo e branquinho aqui para entrar no céu. Olha, tira isso do seu coração. Os nossos pecados são cobertos por Cristo e Ele assume a responsabilidade sobre nós. Mas se nós abandonarmos a Jesus, se depois de tê-lo conhecido, como fazem alguns, no dizer de Paulo, que abandonam uma congregação, depois de tê-lo conhecido, nós o negarmos, Ele tira a cobertura. O que acontece com o pecado? Ele vem 7 vezes com mais força do que ele tinha anteriormente.
E o estado desse homem ou dessa mulher será pior do que o estado primeiro quando ele chegou na igreja. Não sou eu que estou falando isso não, viu? É Jesus que falou. Quem não gostar, se entenda com ele. Se entenda com ele. Irmãos, olha, a gente ouve falar muito de pessoas que vivem atormentadas, de pessoas que não encontram paz, de pessoas que estão na igreja e não estão em paz. O que será que está acontecendo com essas pessoas? Será que Deus não está vendo o que está se passando? Que tal você examinar a possibilidade de você estar se colocando na igreja de forma equivocada? Que tal? Ora, se o negócio não muda é porque tem uma coisa errada com você, meu irmão. Está angustiado, está sofrido, está acabado, deve ter alguma coisa aí dentro te incomodando. O que é que incomoda a gente? O núcleo do pecado, que está dentro de nós. Pecados que nós cometemos desde quando nós nascemos. E sabe-se lá o que mais. O pecado, ele gera sofrimento interno, não é sofrimento externo. Também, com consequências externas. Mas o problema não é o pecado que acontece fora de nós, nós podemos fugir dele. Vamos imaginar que surge lá uma tragédia na nossa vida, nós pegamos uma certa quantia de dinheiro e viajamos para um país desenvolvido para passear, para fazer compras, descansar lá numa praia deserta, bonita, linda, etc. Você fugiu da consequência do pecado. Mas ele está aonde? Lá onde você deixou o pecado? Não, a causa da tragédia está dentro de você. Você não aprendeu? Não aprendeu? Ele vai se repetir. Prepara aí. Então, irmãos, olha, não é difícil a gente entender isso. Nós vamos fazendo bobagem, 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 atrás de bobagem, porque não sabemos de Cristo. E vai juntando, juntando dentro de nós, na nossa consciência. Tudo que fazemos fica registrado lá dentro de nós. E na contabilidade divina. Esse núcleo de pecados e de atitudes que não são convenientes perante Deus vai gerar na nossa vida uma série de perturbações, uma série de infortúnios, uma série de tragédias, de dificuldades, de enfermidades, de transtornos de toda a ordem. Então chegamos na igreja carregando este fardo que traz angústia, depressão, sofrimento e tantas outras coisas e males. E Jesus toma posse daquilo. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador de verdade. Não adianta aceitar com a boca. O problema é dentro do nosso coração. Jesus toma posse. E o que acontece? Olha o que ele diz aqui. Quando seus pecados são apagados ou cobertos ou estão sob o cuidado de Cristo, virão novos tempos. Tempos do quê? Tempos de refrigério. O que é refrigério? É uma brisa fresca que bate em você, agradável, gostosa, tranquila. E o contrário é verdadeiro. Se não tem Cristo, é tempos de queimores, dos calores dos infernos, que se traduzem por angústias e tantas outras coisas, como nós vemos por aí. Aí o sujeito não tem saída, o que ele faz? Ele se prostitui, não é? Ele se entrega à bebida, ele se entrega à droga, ele se suicida, ele se entrega à desonestidade, à sexolatria, ele se perde. E o diabo abraça, vem cá. Por quê? Porque nós não entendemos a salvação que está em Cristo. O mundo faz a gente ser mentiroso, ele ensina que a gente é uma coisa que a gente não é. E o que o mundo ensina que a gente é está associado à posse material. A gente ganha umas bugigangas através dos nossos negócios e achamos que nós estamos tudo bem. Ó, eu sou vitorioso, o negócio está dando certo, está dando dinheiro, então está tudo bem. Eu tenho casa, tenho carro, tenho ar-condicionado, tenho isso, tenho aquilo. Segue-se que Deus está contente comigo.
Nem sempre. O diabo também dá riquezas. Ele quis dar muitas riquezas para Jesus quando tentou o Senhor disse, não. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, a gente tem que aproveitar o nosso tempo de sofrimento. Eu não acho que alguém vai entrar pela porta da igreja ali, estando tudo bem na casa dele. Conforto, saúde, sucesso, prosperidade. Você acha que ele vai entrar ali para ouvir a gente falar de pecado? De pobreza? De injustiça que você tem que engolir? Você acha mesmo que ele vai entrar lá? Não vai, ele não vem na igreja ouvir desaforos. Porque a palavra de Deus diz desaforos para nós. Ela massacra nosso orgulho, nossa vaidade, irmãos. A palavra de Deus quer dizer simplesmente que nós não somos nada sem Deus. Com Jesus, nós podemos ser tudo. Mas ela insiste. Ela sabe que a gente é tão preguiçoso, tão cabeça dura, tão surdo, que parece que o pregador repete sempre a mesma ladainha. Tem na cabeça da gente. Deus é tudo, nós não somos nada. Deus é fiel, nós somos mentirosos. Deus é fiel e nós somos mentirosos. Isso é a verdade pura, nua e crua. Então a igreja é um lugar onde nós tiramos as vestes do mundo para conhecer uma vida nova. Agora, para você chegar a bater na porta da casa do Senhor ali, o que você precisa? Estar passando por sofrimento. Então, se você não está bem, é a hora boa. Não reclame, é a hora de você vir para a igreja, porque você está em boas condições de ser atendido. É que nós temos que levantar o aleijado. Agora, como é que nós vamos levantar o homem que já está andando? Você já ouviu falar de Jesus? Eu ouvi falar, mas tudo bem. Mas como é que é isso? Não, tem a igreja, a gente trabalha, ajuda os pobres, ajuda isso, aquilo. Vamos estudar a escritura, vamos deixar a bebida, vamos deixar as festas mundanas de lado, vamos deixar isso, vamos deixar aquilo. Um outro dia a gente vê, ou a gente vai lá fazer uma visita. Assim, qualquer dia eu vou lá fazer uma visita para vocês. Já aconteceu isso com os irmãos? Encontra um conhecido, eu vou te dar um cartãozinho aqui da igreja, para você vir conhecer, é uma coisa muito boa, dá um novo sentido à vida, tudo mais. Pode deixar que eu vou lá sim, vou fazer uma visita para você, pode ficar tranquilo. Veio? Não veio. Quem está são não precisa de médico, quem precisa de médico, quem está doente, irmãos. Então nós temos que ser mastigados pelo diabo como se nós fôssemos chicletes, para depois a gente chegar na casa de Deus, bater na porta dele, filho de Deus, me socorre, me ajuda. E quando ele nos recebe, a gente não pode permanecer no pecado mais, senão não temos Cristo. Amém? Não pode ser de outra forma, irmãos. Isso é igreja. Mas pastor, então a igreja vai ficar vazia. Pois é. A igreja é para poucos. Quem dizia isso? Jesus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos tentam entrar pela porta que é estreita. Poucos passam por ela. Mas na porta larga, que é a porta do mundo, a porta da perdição, da glória, das riquezas, do sucesso, multidões passam por elas. Mas a porta estreita da igreja, onde você precisa negar a si mesmo por causa do teu irmão, esquecendo-se de você, para servir o teu próximo. Irmãos, não é para qualquer um não, viu? Mas bem-aventurado é aquele que andar nos caminhos do Nazareno. Bem-aventurado. Quem andar vai estar junto dele na glória. E aí nós vamos ver onde é que vão estar os que dão risada hoje. Vós chorareis e vos angustiareis. Haverá choro e ranger de dentes. É Jesus que falou, é o filho do homem que é dono da coisa. Os irmãos perceberam? É o filho do homem enviado pelo dono da casa. Aí você se entende com ele se você não quiser.
Fique à vontade. Então, com Jesus, refrigério. Sem Jesus, queimores dos infernos e da morte. Lembre-se sempre disso. Seguindo aqui com a leitura, irmãos, versículo 19, né? Vamos repetir só para dar sequência. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Olha só, ele está profetizando aqui o reino, hein? Ele está falando aqui da volta do Senhor, hein? Convém que o céu contenha o Senhor, até que chegue o tempo da restauração. De tudo. Não é de uma coisa só não, uma restauração de tudo, de todas as coisas. Essa é a promessa que está feita há muito tempo, da qual os profetas falaram, todos eles falaram. E ele diz aí no versículo 22, que Moisés disse aos antigos, aqueles que foram os pais da fé, ele disse em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, ele disse assim: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, entre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Olha, Moisés dizendo ao povo: o Senhor Deus levantará no futuro entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este profeta ouvireis em tudo quanto ele vos disser. A este profeta ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. Os irmãos, percebem? E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Ponto. Irmãos, existe alguma outra autoridade na Escritura que não seja Moisés e Jesus? Existe alguma outra autoridade? Se Moisés diz que se você não ouvir o Cristo, o Filho de Deus, você será exterminado no meio do povo, como que você acha que vai seguir o que Moisés falou? Naquilo que é do seu interesse. Você tem que seguir o que Moisés disse sobre Cristo. A ele ouvireis. É Pedro falando, hein? Olha só, irmãos. Olha só o que o Pedro está falando aqui. Sim, todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias, os dias da promessa. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão. Olha a aliança, quando foi feita lá na antiguidade. Ele disse a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus vai trazer o juízo a este mundo e vai separar o seu povo. E o seu povo vai reinar sobre as nações desse mundo, irmãos. Não por um reinado de força, como imaginavam os antigos judeus, imagina ainda o Estado de Israel, até nos nossos dias. Não é esse tipo de reinado, não. É um reinado de amor. É um reinado de verdade, de revelações, porque Deus estará no meio do seu povo. E as nações que ouvirem, elas permanecerão. Bendita é a nação que tem o Senhor como o seu Deus. Amém? Então vós sois os filhos
dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo ao Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus, a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse. Olha que coisa mais linda, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Enviou Jesus para nos abençoar e nos ajudar a nos livrar das nossas maldades, irmãos. É mudança de vida, é vida nova. Não pode andar com Jesus um crente que carrega consigo a tralha da sua vida velha. Tome cuidado. Jesus, ele renova mesmo. A roupa velha precisa ficar para trás. Que Deus nos abençoe. Amém.